Santíssimo Deus, Pai de glória, Deus eterno, diante do Senhor, ó Pai, estejam o louvor, o domínio, a soberania, que o Senhor exerça, Pai, sobre nossas vidas o seu poder incompreensível e que nós, ó Pai, possamos nos colocar como privilegiados diante do Senhor para aprender de Ti, Pai. Obrigado por essa manhã, nesse primeiro dia da semana. Obrigado porque o Senhor nos tem trazido com segurança a esse ambiente tão agradável, onde, juntamente com os irmãos, a família do Senhor, Pai, podemos nos alimentar daquilo que o Senhor tem de melhor para nos ensinar. Nos ajuda a compreender do Senhor, nos ajuda, Pai, a ser transformados pela Sua palavra a cada dia. Nos ajuda, acima de tudo, ó Deus, a ser operosos praticantes dos ensinamentos que o Senhor tem nos concedido. Abençoa todos que ainda estão por vir, ó Deus, e nos ajuda, Pai, nessa hora a ter um coração voltado para o Senhor, um coração aberto, que todos nós aqui juntos possamos ser instruídos pelo Seu Santo Espírito a uma vida piedosa e digna da Sua presença, Deus. Obrigado, esteja conosco, nos ajude, e em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Vamos continuar esse desafio de estudar o livro de Romanos, né? Agora entrando no capítulo 9, parece que agora, pela divisão que muitos estudiosos fazem, a parte prática agora do livro de Romanos, né? Porque parece que do capítulo 1 ao 8 a gente vai ver uma porção de conceitos, de explicações, de teorias, e Paulo explicando para aqueles judeus e para aqueles gentios conseguirem entender a questão da fé, do perdão, da lei, dos gentios, da aceitação, da justificação de Deus, da adoção como filhos, do velho homem, do novo homem, mediante o Espírito de Deus. E agora, partindo do capítulo 9, então muitos estudiosos vão considerar essa segunda metade do livro de Romanos como a parte prática. Tá bom? Isso é só uma divisãozinha básica. E nesse texto de hoje, apesar de nós falarmos aí sobre prática, vamos tentar tirar algumas lições, né, do que Deus quer que a gente aprenda com isso aqui. Tá legal? Vamos fazer a leitura então, Romanos capítulo 9. Vamos do verso 1 até o 13. Que é o nosso trecho de hoje, tá? Então, Romanos capítulo 9, versículo do 1 ao 13, a minha versão aqui é Almeida, revista e atualizada. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse é o nosso trecho.
Vamos ver se a gente consegue, então, extrair daí algumas lições. Vamos passo a passo, né? Vamos unindo o que nós já aprendemos até agora, agregando, então, esses novos temas aí que Paulo está trazendo para a gente. A gente vai lembrar que no capítulo 8 ele vem falar da ação do Espírito, né, na vida agora do cristão, o homem que vive não segundo mais a sua própria vontade, a vontade da carne, mas o homem que vive agora pelo Espírito, com a inclinação às coisas do Espírito de Deus. E esse homem somos nós. Somos nós que lutamos diariamente para ser aqueles inclinados segundo o Espírito. E ele vai dizer: nosso Espírito e o Espírito do Pai testificam de que somos filhos de Deus, e não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Então, nós estamos ainda nesse pensamento, nesse ambiente. Puxa, que glória que nós fomos levados à presença do Senhor, mesmo sendo pecadores, fomos justificados por meio do sacrifício de Jesus, e agora temos esse acesso a Deus. É uma bênção. E Paulo vai revelar agora uma coisa que é um contraponto a toda essa alegria que ele vem apresentando até agora. Ele vai falar de uma profunda tristeza que ele tinha dentro do peito. Olha lá, no comecinho, no versículo 1. Digo a verdade, em Cristo não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e uma incessante dor no coração. Então Paulo ele quer deixar tão claro agora que ele vai falar a verdade, que ele usa duas testemunhas para isso, né? Normalmente quando você quer dizer alguma coisa e quer que o outro acredite no que você está falando, você usa alguns argumentos. Muitos vão dizer, né? Eu juro por Deus. Jesus vai até dizer para nós, não jure por essas coisas, não jure pelo céu nem pela terra. Mas muitos, né, na tentativa de dar crédito àquela frase, vai dizer, não, eu juro. Alguns dizem até, eu juro pela minha mãe, né? Pela minha santa mãezinha que não sei o que lá. Essa tentativa de dar crédito àquelas suas palavras. E Paulo vai fazer isso usando como testemunha agora do seu sentimento de tristeza, quem? O Espírito Santo e Cristo. Então, ele vai dizer, digo a verdade em Cristo. Puxa vida, alguém ousaria dizer alguma coisa em Cristo e depois dizer uma mentira? Isso seria uma grande blasfêmia, né? Mas Paulo vai dizer, olha, eu digo a verdade em Cristo, não minto, e vai testemunhar isso que eu vou dizer agora, o Espírito Santo de Deus. Então Paulo está pronto para lançar mais uma frase, que é aquilo que está no fundo do coração dele, nós podemos acreditar. E ele vai falar agora então sobre essa tristeza. Uma tristeza que é tão importante agora ele falar, porque quando a gente vem então lembrando do texto de Romanos, desde o capítulo 1, parece que Paulo, ele está minimizando os judeus, né? Então lá no capítulo 1 ele vai falar, olha, a fé, o poder de Deus se revela no Evangelho por meio da fé. Então não é pelas obras da lei que ninguém vai ser salvo, né? Talvez aqui a gente precise lembrar um pouquinho das primeiras aulas. Lembra, essa igreja de Roma talvez fosse uma igreja onde tinha irmãos que eram de descendência judaica e irmãos que eram gentios de qualquer outra nação. E talvez houvesse alguma disputa entre esses irmãos, ou um pequeno desconforto, onde um talvez se sentisse melhor do que o outro. Isso pode acontecer ainda nos dias de hoje, né? Um irmão que já tem 10, 20, 30 anos de cristão, de vida cristã, e às vezes aquele outro novato, e infelizmente muitas vezes a gente vê isso, né? Alguns velhos teimosos, né? Eu mesmo sendo novo, às vezes me incluo na faixa dos teimosos. A gente acha que o mais novo não tem muita coisa para ensinar para a gente, e na verdade não é assim. Então a igreja muitas vezes tem os seus desconfortos por causa das nossas personalidades, e isso talvez estivesse acontecendo aqui. E Paulo vem falar para esses irmãos, não tem esse negócio do judeu ser um pouco maior do que o gentio, agora nós todos estamos debaixo da graça de Cristo. Olha, se você se gloriava em Abraão por ser o seu pai, Abraão foi aceito por Deus por causa da sua fé, não por causa das suas obras.
Então, tudo que Paulo vem falando agora, desde o capítulo 1, é igualar judeus e gentios debaixo de uma mesma necessidade de perdão de Deus. Os gentios também foram criticados no capítulo 2, né? O que de Deus se pode conhecer é manifesto pelas coisas criadas, mas Paulo talvez tivesse desenvolvido uma certa inimizade com os judeus até agora. Os judeus, então, que esperariam de um ex-fariseu Paulo muitos elogios para a lei, não foi isso que eles leram. Paulo até então vem dizendo que a lei era transitória, passageira, ela não podia purificar, ela não podia ajudar esses homens a ser aceitos por Deus. Então, assim, vamos pensar que nós somos judeus daquela época, lendo essa carta de Paulo até agora. Eu vou chegar aqui no final do capítulo 8 e vou dizer: Paulo se tornou meu inimigo. Ele está dizendo que é meu irmão, mas tudo que ele falou até agora é que a lei não vale muita coisa para nos justificar, aliás, ela não vale nada. Ser um grande obediente da lei não vai me fazer chegar ao céu. Ser descendente de Abraão não tem valor nenhum, a não ser que eu seja por meio da fé. Talvez os judeus estivessem pensando: Paulo se tornou o nosso grande inimigo depois que se converteu. E agora ele vai mostrar: não. O capítulo 9, Paulo vem mostrar: não, eu não sou inimigo de vocês. Ele vem mostrar que ele ainda ama os seus compatriotas, que ele ainda ama todos aqueles judeus, aqueles homens. E a prática de Paulo era muito clara, né? Se a gente ler lá o livro de Atos, desde a primeira viagem missionária, quando Paulo sai da cidade de Antioquia, tudo que ele fazia, a primeira coisa que ele fazia ao chegar em cada cidade para pregar o evangelho, ele ia para onde? Para uma sinagoga. Então Paulo sai de Antioquia, vai para Chipre, de Chipre ele sobe para a Ásia, e em toda a cidade onde ele chega, o primeiro lugar onde ele vai é numa sinagoga, um lugar onde os judeus se reuniam para ler a lei. E as primeiras pessoas para quem Paulo anunciava o evangelho eram os judeus. E quando ele era rejeitado e era expulso, até apedrejado, ele sacudia a poeira das suas sandálias e falava: o vosso sangue esteja sobre as vossas cabeças, de agora em diante eu vou para os gentios. Então não tem como a gente dizer que Paulo não amava o seu povo judeu. Ele amava, e o seu exercício de pregação mostrava isso. Ele sempre se preocupando primeiro com a evangelização dos judeus. Mas o receio talvez de Paulo aqui, e muito mais do que o receio, mas a sinceridade dele, movido pelo Espírito Santo, escrevendo essa carta, fez com que ele agora levantasse essa questão. Olha, diante de Cristo e com o testemunho do Espírito Santo, eu vou dizer uma verdade. Eu tenho no fundo do meu coração uma tristeza profunda, incessante, que me dói. A respeito do que? Versículo 3. Eu mesmo desejaria ser um anátema, vai dizer na minha tradução, e outras traduções já vão trazer a palavra amaldiçoado. Eu mesmo desejaria ser um amaldiçoado, e ele explica o que é ser amaldiçoado: separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Então Paulo está explicando exatamente essa questão. Eu estive em tantos lugares, preguei para tantos judeus, e eles não aceitaram o evangelho da salvação. Eles não aceitaram Jesus como o Messias. E Paulo estava indiferente em relação a essa recusa dos seus compatriotas. Para Paulo, tanto fazia se os judeus se convertessem ou não? Não. Isso doía. Ele vê os seus irmãos que viviam debaixo da lei, que tinham uma história com Deus, que tinham promessas, rejeitar o Messias tão esperado. Isso para Paulo gerava uma dor, uma amargura no seu interior. E ele vai falar: se eu pudesse, se me fosse possível, eu preferia ser um amaldiçoado para que eles pudessem
encontrar a salvação. Lógico que isso não era possível. Nós não conseguimos salvar os outros, né? A salvação ela é individual. Paulo podia dar a sua vida pelos seus irmãos, mas isso de nada aproveitaria. Ele vai dizer, se fosse possível, eu mesmo gostaria. Mas o próprio texto de Romanos, ele vai dizer mais para frente ali no capítulo 14, versículo 12, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, cada um de nós vai dar conta... Cadê minha água? Cada um de nós vai dar conta de nós mesmos a Deus. Então não era possível. Não era possível Paulo se entregar para salvar os seus compatriotas. Não era possível. Mas ele vai dizer que a tristeza, a dor, aquilo moía ele por dentro de uma tal forma que ele gostaria de salvar os judeus incrédulos em Jesus. Obrigado. Ele gostaria de salvar aqueles judeus, aqueles irmãos dele, incrédulos, se fosse possível. E ele vai ainda nesse pensamento, né, no versículo 3, lembrar a gente de um fato que acontece lá no Antigo Testamento. Lembra quando o povo saiu do Egito, no Êxodo, e eles vão então naquele trajeto até o Monte Sinai para receber de Deus a lei. E Moisés sobe e desce do Sinai e recebe instruções do Senhor. Em um determinado momento, em uma das vezes que Moisés sobe e desce, o monte fica em silêncio. E o povo lá embaixo aguarda Moisés, e Moisés não volta, e Moisés demora, e o povo não pode subir, e Moisés não volta, e não tem mais aqueles trovões, não tem mais aqueles sinais. E então se passam 40 dias e nada de Moisés descer. E o povo vai falar o quê? Para Arão que está lá embaixo: Arão, esse Moisés aí que tirou a gente do Egito, ele sumiu. A gente precisa ver alguma coisa. E então vão pedir que Arão construa uma imagem, né? E Arão vai construir aquele bezerro de ouro. O povo ali embaixo, na planície do Monte Sinai, esperando Moisés lá em cima, recebendo de Deus a lei. E lá embaixo o povo celebrando com uma imagem de um bezerro de ouro, falando: foi esse o Deus que nos tirou do Egito. Foi esse o Deus que mandou pragas, foi esse o Deus que abriu o Mar Vermelho, é esse o Deus que manda codornizes, que manda o maná, é esse bezerro de ouro que acabou de ser construído, que cuida de nós pelo deserto, que faz jorrar água da rocha. E quando eles fazem essa escolha deprimente, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, desce que o povo está em pecado. E Moisés vai descer irado, vai quebrar aquelas placas da lei. O povo ali, a aliança que Deus tinha feito com eles já estava quebrada, o povo já tinha se tornado infiel. E Moisés vai então interceder pelo povo. Moisés vai fazer uma oração lá em Êxodo de intercessão. E ele vai dizer assim: se o Senhor condenar meus irmãos israelitas, também condene a mim. Moisés não era um culpado. Ele era o único que não estava envolvido. Eu não digo o único, né? Josué estava na metade do caminho entre a planície e o topo do monte. Eu acredito que provavelmente ele também não tenha participado dessa idolatria. Mas Moisés era um dos poucos que não tinha se envolvido com aquilo, que não tinha quebrado a aliança com Deus. Mas quando Deus diz: olha, o povo quebrou a aliança, eu vou rejeitar esse povo, Moisés vai orar e vai dizer: não, Senhor, tem misericórdia desse povo, perdoa eles. E se o Senhor não for perdoar, então me leva junto. Moisés teve tanta compaixão dos seus irmãos que colocou a sua própria vida em jogo.
pela salvação deles. É um pouco do que Paulo está fazendo aqui. Paulo já tinha aceitado, já tinha entendido, estava fazendo um trabalho maravilhoso para Deus, mas ele vai dizer: Senhor, se eu pudesse, eu colocaria a minha salvação para que os meus irmãos pudessem ser salvos. Por que todo esse amor, né? Por que será que Paulo tinha tanto amor assim pelos seus compatriotas? Ele tinha se tornado cristão, mas ele ainda era um homem de descendência, de nacionalidade judaica, né? Nós todos aqui somos cristãos, exceto a Felista, né? Mas somos brasileiros, né? Felista é peruana. Nós nos convertemos, mas não perdemos a nossa raiz, né? De onde nascemos. Ainda temos a nossa origem. Lá no seu RG ainda está escrito brasileiro, apesar de você ser um cristão. E Paulo tinha esse afeto, esse amor pelos seus irmãos por causa disso. E ele vai agora fazer uma lista de quantas razões, de quantas bênçãos esses israelitas tinham recebido de Deus. Então ele vai falar, a partir do versículo 4, 9 bênçãos, 9 situações, promessas que Deus tinha dado para esse povo e que eram, assim, razões mais do que suficientes para que Paulo ainda os amasse e ainda quisesse que esses homens encontrassem a salvação. Ele vai dizer 9. Eles são israelitas, a eles pertence uma adoção, a eles também pertence uma glória. Quarto, a eles pertencem alianças. Quinto, uma legislação. Sexto, um culto. Sétimo, promessas. Deles são os patriarcas. Oitavo. E nono, deles também vem o Cristo, Jesus. Paulo vai dar 9 motivos e 9 razões, uma lista de 9 bênçãos de Deus ao povo israelita. E Paulo não conseguia entender por que esses homens não aceitam a Cristo. A primeira delas, né, que ele vai dizer, eles são israelitas, versículo 4. Israelitas porque são descendentes de Israel. Israel, a gente sabe que foi o nome dado a Jacó, né? Jacó, que foi o terceiro nessa linha dos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó, em um determinado momento, quando ele entra em luta com Deus ou com um anjo de Deus, eles vão lutar até amanhã e depois, no final dessa luta, Deus vai dar um novo nome para Jacó, porque ele tinha lutado com Deus e com os homens e tinha prevalecido. E o nome de Jacó, então, se torna Israel. Israel que dá significância para os seus descendentes. Os seus 12 filhos agora eram as 12 tribos de Israel. E todo judeu que vinha dessa linha agora era um israelita. Então, quando Paulo vai dizer, eles são israelitas, está fazendo referência a esse Jacó. Está fazendo referência a essa história com Deus. Essa era a primeira, um significado muito especial para todos os judeus. A segunda bênção de Deus é a respeito da adoção. Quando ainda lá no Sinai, Deus vai estabelecer essa aliança com o povo de Israel, ele vai fazer uma proposta. Eu quero ser o Deus de vocês e quero que vocês sejam o meu povo. E aqueles homens, então, da nação de Israel, esses descendentes de Jacó, de Isaque e de Abraão, eles se tornam um povo adotado por Deus. Esse Deus Pai, que nós acreditamos, podia ter escolhido várias nações. Deus podia lá no passado ter escolhido os egípcios, que eram uma nação muito mais poderosa do que os israelitas. Podia ter escolhido os babilônicos, povos da Mesopotâmia, qualquer outro povo numeroso, grande, forte, guerreiro, rico. Mas foi cumprir a sua promessa com os israelitas. Foi cumprir a sua promessa que tinha sido feita lá a Abraão, que era um homem só. Então Deus adotou esse povo para si, para ser o próprio pai dessa nação. Essa era mais uma grande bênção que Paulo faz questão de enumerar aqui. A terceira delas é a glória.
a glória. Existe mais de uma maneira de a gente conseguir, assim, entender isso, mas eu acredito que quando ele fala que a eles pertence a glória, ele está querendo dizer que se eles foram adotados por Deus, se são filhos de Deus, resplandecem a glória do Deus que possuem. A gente vai lembrar que durante muitas batalhas do Antigo Testamento, muitos povos tiveram medo de enfrentar os israelitas, porque os israelitas eram o povo do Deus vivo. Lá vem aquele povo, o povo do Senhor dos Exércitos, e as nações tinham medo, porque Israel resplandecia na sua época de fidelidade a glória do seu Deus. Quarta bênção, ele vai falar sobre as alianças, né? Foram muitas as alianças que Deus fez ao longo do Antigo Testamento, desde lá aquela aliança com Noé, né? Após o dilúvio, mas ao povo judeu, principalmente foram duas, a aliança da lei, a aliança feita lá no Monte Sinai a respeito da lei de Moisés, e também a aliança que Deus fez com Davi a respeito da sua eterna descendência no trono, se referindo a Jesus. Então, a eles também pertencem as alianças. Quinta bênção de Deus, a eles também pertence a legislação, a concessão da lei. Dentre todas as nações do mundo, somente os judeus tinham sido agraciados com a oportunidade de ter uma constituição divina. Os outros povos faziam as suas próprias leis e estabeleciam a justiça naquilo que consideravam correto. Mas os israelitas tinham sido separados entre todas as nações para viver uma lei que tinha vindo de onde? De Deus, do céu. Isso é especial. Sexta bênção, a eles pertence também a adoração, o culto. E essa palavra adoração pode se referir à maneira como o próprio Deus mostrou o acesso a ele. Porque quando Deus ensinou na lei, olha, para vocês se chegarem a mim, você vai trazer um novilho de 1 ano, a sua oferta vai ser isso, vai ser das primícias. Quando Deus deu para cada judeu, né, por meio da lei, esses princípios de como oferecer alguma coisa agradável, na verdade Deus abria o caminho para que as pessoas se aproximassem dele, para que as pessoas conseguissem de alguma forma adorar a Deus, mesmo que dentro das limitações da lei, mas que as pessoas, os israelitas, conseguissem oferecer algo agradável a Deus. Então a eles também pertencia esse culto, a eles também, última bênção do verso 4, a eles também pertenciam as promessas, né? O Antigo Testamento está repleto de promessas sobre todas as coisas, mas principalmente sobre o Messias. Os judeus viviam essas promessas de Deus. Sexta promessa, oitava na verdade, né? Capítulo 9, versículo 5. A oitava promessa, deles são os patriarcas. Então os patriarcas que nós entendemos aí que são Abraão, Isaque e Jacó, são o princípio da linhagem de Israel. O povo de Israel veio e eles se gloriavam muito nessa questão de ser descendência dos patriarcas, né? Até um determinado momento em João capítulo 8, quando Jesus está falando a respeito do pecado, ele vai dizer, todo aquele que permanece no pecado é escravo do pecado. E os judeus ali em volta de Jesus vão argumentar e dizer, somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Mentira, né? A gente olha a lei, no período de Juízes eles foram escravos de muitas nações, no período do cativeiro eles foram escravos, mas o judeu ele tinha esse orgulho de ser filho de Abraão, de ser descendência de Abraão. Então para eles, né, falar sobre Abraão, Isaque, Jacó, falar até mesmo sobre Moisés, sobre Davi, era um orgulho. E Paulo vai dizer, olha, essa é mais uma razão pela qual eu me entristeço, porque eles são cheios de promessas divinas, são um povo que receberam de Deus bênçãos e mais bênçãos e promessas e mais promessas,
mas na hora H, na hora de ver o Cristo, eles não conseguiram. Eles não estão conseguindo enxergar Jesus. E isso entristecia Paulo profundamente. E essa questão de Jesus é justamente a nona bênção que ele vai citar. No verso 5, também deles descende o Cristo. Então Jesus veio de qual povo? Dos israelitas. Jesus veio da nação de Israel. Ele nasceu descendente também de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Jesus era um israelita. E Paulo vai fazer questão aqui também de mostrar que esses judeus também tinham essa virtude. Muitos dizem aí, né? Deus é brasileiro. Isso é um jargão. Mas Jesus era um israelita. E para eles falar que Jesus viveu e nasceu daquela própria linhagem, dava prova de que todas essas bênçãos que Paulo enumerou até agora são verdadeiras. Todas elas são verdadeiras. Aliás, essa foi a grande função da nação de Israel, né? Quando Deus separou um povo, que foi o povo de Israel, e fez as 3 primeiras grandes promessas a Abraão, que foi uma nação numerosa, uma terra e uma bênção para todos os povos, tudo que Deus queria com isso era trazer o Messias. Deus separou um povo e ensinou um povo a respeito da sua vontade, para que Jesus, o Cristo, nascesse no meio de uma descendência santa, de uma nação que tinha princípios, que tinha regulamentos do céu. Então, a grande vontade e o grande querer de Deus era justamente que Israel proporcionasse a boa chegada do Messias. Tá legal? Então ele vai listar, vai também levantar a questão de que Jesus era descendente de Israel segundo a carne. Né? No verso 5 ele vai dizer: e também deles descende o Cristo segundo a carne, porque nós sabemos que Jesus ele possuía essas duas naturezas integradas no mesmo homem. Ele era Deus, sem dúvida, mas ele era homem também, sem dúvida. Então, segundo a carne, Jesus era filho de quem? De José e Maria. E até o Evangelho de Lucas, quando ele fala sobre a genealogia de Jesus, no capítulo 3, ele vai dizer: como se pensa filho de José? Porque de fato Jesus não era filho de José. Mas como se pensa, já que é filho de Maria, então todo mundo considera filho de José. Jesus, segundo a carne, descendente de Israel. Segundo o Espírito, descendente do Pai. Paulo vai fazer questão de trazer essa observação e vai falar que esse Cristo, segundo a carne, é sobre todos um Deus bendito para todos sempre. Amém. Que não haja confusão. Jesus é Deus. Essa aqui é mais uma declaração expressa a respeito da divindade do nosso Senhor, aí nas Escrituras. Versículo 6. Rapaz, depois de ler tudo isso, qual que seria a minha conclusão? Se Deus abençoou tanto a nação de Israel, e Paulo está triste porque os judeus não entenderam a grande bênção que era Jesus, então o plano foi por água abaixo. Deus fez e fez e fez e fez várias coisas pelos judeus. E abençoou e prometeu e deu a lei e cuidou e amparou. E como ele mesmo vai dizer, os carreguei como a galinha carrega os pintinhos debaixo das asas. Mas agora que Jesus veio, os israelitas não conseguiram perceber que ele era o Messias. O plano deu errado. Alguém podia chegar a essa conclusão, mas antes que alguém chegasse, Paulo diz no verso 6, não pense que a palavra de Deus falhou. Ela não falhou, não. Não é porque os judeus foram abençoados tantas vezes e no final não enxergaram Jesus, que era o grande objetivo do Pai, não é por isso que o plano foi falido. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Puxa vida. Quando Paulo, aqui orientado pelo Espírito,
escreveu esse texto de Romanos, realmente ele estava inspirado pelo Espírito. Porque é um texto de uma profundidade de reflexões, de pensamentos, de ideias, de conceitos muito grande, muito profundo. Ele vem dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu não sou inimigo do meu povo. Eu não prego hoje Jesus em detrimento da lei, porque sou inimigo dos judeus. Eu não viajo pelas nações dizendo que a lei não salva e que Moisés não é o Salvador, porque eu odeio o meu povo. Não, porque tanto a lei como Moisés miravam em Jesus. E eu prego a definição, a conclusão de Deus. Então ele já deixou claro que ele ama o seu povo, os seus compatriotas. Mas, já que muitos deles não estão entendendo a questão de Jesus, Paulo vai explicar. Deixa eu ver se essa caneta está funcionando. Está funcionando? E Paulo vai dizer assim, existe um povo escolhido por Deus, que era a nação de Israel. Nós estamos pensando naquele tempo do Antigo Testamento. Obrigado, Jailton. E esse povo está todo aqui, todos eles. Moisés, Paulo, Zacarias, Isaías, Daniel, Anás, Caifás, homens bons, homens ruins, todos eles, descendentes de Israel, circuncidados, com herança nessas promessas. Mas Paulo vai dizer que nem todos que são israelitas, o que ele vai dizer no versículo 6? Nem todos os de Israel são israelitas. Então ele vai dizer que nem todo mundo que é de Israel é um Então ele vai falar: existe Israel, a nação, mas existem as pessoas que de fato são israelitas. Então existe um grupo que é verdadeiramente povo de Deus. Vou deixar essa figura aí e a gente vai conseguir entender essa questão. Só para exemplificar, lá em Lucas capítulo 3, quando João Batista começa o seu ministério, ele vai ser procurado pelas pessoas, né? João Batista, então, ali no Jordão, pregando o arrependimento, o batismo de arrependimento, e as pessoas procurando João, porque João estava preparando o caminho de Jesus, da chegada de Jesus. E alguns homens vão começar a procurar Jesus, dentre eles pessoas sinceras que queriam conhecer o caminho de Deus, outros eram soldados romanos, líderes religiosos, publicanos. Então pessoas de todas as classes começam a procurar João Batista. E João vai dizer em Lucas capítulo 3 o seguinte para eles: olha, não adianta só vocês virem aqui e ser batizados. Versículo 8: vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, antes de vir aqui ser batizado por João, vocês precisam de fato querer mudar de vida. Produzir atitudes e frutos que sejam autênticos ao arrependimento. Não digam entre vocês: nós somos filhos de Abraão, porque até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João vai dizer. Então aquele povo ali em volta de João Batista no Jordão: não, eu vim me batizar porque eu sou digno do batismo, porque eu sou um descendente de Abraão. João vai dizer: não. Para você se batizar, para você começar a entender esse Cristo que eu nem sei quem é, né? Falando a linguagem clara de João. Mas para você entender a mensagem agora do reino,
Você precisa começar a se arrepender. Já não adianta mais ser descendente de Abraão para ser aceito por Deus. Ele vai dizer, porque até pedras, Deus pode aqui, pegar uma pedrinha e falar, pedrinha, você agora é filha de Abraão. Deus pode. Claro que Deus pode. E não é isso que vai salvar ninguém. Não é ser descendente de Abraão que salvaria qualquer pessoa, mas era ser de fato um israelita. Paulo tinha já trazido esse conceito aqui em Romanos, no capítulo 4, quando ele vai falar por que Abraão foi aceito por Deus. Não foi por causa das coisas que fez, mas foi por causa da fé ao chamado de Deus. E agora ele vai levantar de novo esse ponto. Então, lá em Romanos nós estamos, capítulo 9, versículo 6. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Não quero perder o fio da meada aqui. Eles acreditavam que o mero fato de Abraão, Isaque e Jacó serem os seus ancestrais era suficiente para garantir a salvação. Hoje isso acontece ainda, né? Às vezes um pai é fiel, um discípulo de Cristo fiel, às vezes o filho acha que porque os pais são cristãos, ele já está salvo, né? Isso aí, até algum tempo atrás, o ensino das religiões era esse, né? Que a salvação ela passava de geração para geração. Mas não é, meus pais podem ser os servos mais fiéis a Deus. Se eu não for, eu não vou para o céu. Então a questão já não é mais passada de pai para filho, mas a questão agora da salvação é que eu preciso ser de fato um filho de Israel. Ou, no sentido que Paulo vai apresentar daqui para frente, ou um filho de Deus. Versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos. Olha que interessante. Sabe aquele filho que é rejeitado pelos pais? Então, o filho faz tanta coisa errada, tudo que o pai fala para não fazer, ele faz, e não há amor entre filho e pai, e chega uma hora que o pai vai falar, esse menino não é o meu filho. No último, né, na última gota do relacionamento, quando há aquela discórdia e os dois brigam e vai um para cada lado, esse rapaz aí não é o meu filho não. Então, mesmo sendo pai e filho, na verdade não são pai e filho. Existe a relação biológica, mas não existe a relação afetiva, no caso aqui espiritual. É isso que Paulo está falando. Não é porque esses judeus aqui eram descendentes de Abraão que a salvação estava garantida. Eles precisavam ser de verdade filhos de Abraão. E como que eles seriam? Por meio da fé, ele já tinha explicado. Por meio da compreensão da pessoa de Jesus, ele já tinha explicado isso anteriormente. E agora ele vai trazer 2 exemplos para que as pessoas pudessem compreender o que era essa questão. Isso já tinha acontecido no passado, Paulo vai mostrar. E todos nós aceitamos. Vamos só retomar, então, ele vai dizer o pensamento. Quer ver como essa questão não é difícil de entender? Quem está aqui é descendente de Abraão. Então, por exemplo, um judeu que entendeu Jesus, ele estava em que bolinha aqui, ó? Na vermelha ou na azul? Um judeu descendente de Abraão que entendeu que Jesus era o Messias. Ele era verdadeiramente um filho de Abraão, porque ele entendeu Jesus. Então ele era daqui, israelita, de verdade, autêntico, porque entendeu. Ele era filho de Abraão, porque entendeu o Cristo. Agora, um também descendente de Abraão, que não acreditou em Jesus, apedrejou Paulo, gritou pela crucificação de Cristo e depois continuou conformado com isso. Ele está na bolinha azul ou ele está na bolinha vermelha? Na vermelha. Porque ele é um israelita? É. Biologicamente ele é da família, é circuncidado,
guarda o sábado, procura obedecer à lei, dá os seus dízimos, mas ele não entendeu isso aqui que é o principal de tudo. Então ele era israelita, um de Israel era, mas ele não era autenticamente um israelita. Vou citar alguns exemplos. O apóstolo Paulo, ele era um judeu? Sim, né? Nasceu na nação judaica. Ele era circuncidado como a lei mandava? Sim. Ele acreditava em Jesus? Claro, né? Falando dele nesse tempo aqui, né? Que ele escreve a carta. Acreditava. Então Paulo aqui está em que bolinha? Pode falar com azul. Paulo estava aqui. O apóstolo Pedro está em que bolinha? Azul. O apóstolo João. As Marias que vão ao encontro de Jesus no sepulcro. Barnabé. O sumo sacerdote Caifás. Quem vai lembrar desse homem? O sumo sacerdote Caifás, que foi um dos responsáveis ali pelo julgamento, pela crucificação de Cristo, e ao que tudo indica, continuou nessa linha de pensamento. Ele era um descendente de Abraão? Lógico. Ele era circuncidado? Lógico. Ele acreditou em Jesus? Então ele está em que bolinha? Na vermelha. Ele é tão israelita quanto Paulo, quanto Barnabé, quanto Pedro, quanto as Marias, mas tem uma diferença. Ele não entendeu o que de fato é ser um israelita, o que é ser um filho de Deus. Isso faz diferença? E como faz? E é isso que Paulo está falando. Quando ele diz, nem todos que são filhos de Abraão são de fato israelitas, ele está dizendo isso. Nem todos que são filhos de Abraão agem como Abraão, com fé. Nem todos que são descendência de Abraão vivem obedientes à vontade de Deus, como Abraão viveu. Então a questão não era biológica mais. Na lei, sim. Se seu pai fosse israelita, você tinha promessas. Agora já não é mais assim, Paulo está dizendo. Já não basta mais ser filho de um israelita. Agora você precisa, de fato, mostrar quem você é. E ele vai trazer esses dois exemplos de Isaque, que era o filho de Abraão. Abraão teve quantos filhos? Quem vai chutar aí? Houve um, houve dois. Quais eram os nomes desses filhos de Abraão? Ismael e Isaque. Tinha mais filho? Tinha, né? Abraão ainda casou, depois da morte de Sara, ele casou com Quetura e teve mais 6 filhos. Então Abraão era pai de 8. Mas quantos eram os filhos da promessa? Isaque, né? Isaque era o filho da promessa. Deus prometeu para Abraão que eles teriam um filho, né? Abraão já velho. E Deus vai falar, você vai ser pai de muitas nações, Abraão. E Abraão velhinho. Como você pai de muitas nações, né? Eu velho, minha mulher velha, estéril. Como que eu vou ser pai? E aí, Abraão e Sara foram dar uma ajudinha, né? Para o plano de Deus funcionar. E Sara vai então dar a sua serva a Agar. E Abraão vai ter um filho com Agar. Aos 86 anos nasce, não o homem nasce com 86 anos, né? Mas Abraão com 86 anos e Sara com 76 vão dar à luz a Ismael. Era esse o menino que Deus queria? Não. Era filho de Abraão? Era, mas não era o filho da promessa. Não. Então, se passaram ainda mais 14 anos até o nascimento de Isaque.
E Deus, um ano antes, quando Abraão estava com 99, aparece e vai dizer exatamente essa frase que Paulo traz aqui em Romanos. Em Isaque será chamada a tua descendência. E no ano seguinte nasce o menino, o filho da promessa. Isaque era tão filho de Abraão como Ismael. Mas o verdadeiro filho de Abraão, Isaque, estava aqui, ó. Ele era o filho escolhido por Deus. E Paulo está trazendo essa questão. A palavra de Deus falhou porque os judeus não estão aceitando Jesus? Não, porque nem todos que são filhos de Abraão são de fato israelitas. E isso já tinha acontecido no passado. Nenhum judeu nunca questionou a Deus por que Ismael não foi tão abençoado como Isaque. Nenhum judeu nunca questionou Deus por que Esaú não foi tão abençoado quanto Jacó. Porque Deus escolhe conforme a sua presciência, conforme o seu desejo, conforme a sua vontade, conforme as suas decisões. E nenhum judeu nunca tinha questionado Deus por causa disso. Por que questionaria agora então? Se Deus está mostrando que os verdadeiros filhos de Abraão não são os circuncidados, mas são aqueles que creem em Jesus. Ou porque qualquer um de nós poderia questionar a Deus, porque os verdadeiros discípulos de Jesus não são aqueles que entram e participam do culto, mas são aqueles que fazem a vontade do Pai. Até hoje existe ainda essa distinção. E quem somos nós para questionar Deus? É justa a decisão do Pai. E Abraão, isso aconteceu com ele. E Paulo então traz essa questão aqui, versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da... Não olha para mim não que eu sou feio, olha para o texto. Esses filhos de Deus, versículo 8, não são propriamente os da carne. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os da promessa. Então, ali se olhando para a nação judaica, falando em números, né, naquelas contagens do censo, no livro de Números, 601 mil homens, 603 mil homens. Quantos ali de fato eram filhos de Deus? Eu não sei, só Deus sabia. Quantos de nós aqui, de fato, somos filhos de Deus? Eu não sei. Não, mas eu fui batizado. Ok. Mas quantos de nós, de fato, somos filhos de Deus? Não é pelo ritual, não é pela genealogia, mas é pela obediência, é pelo cumprimento da promessa. Versículo 9, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Essa é a frase que Deus diz aos 99 anos de Abraão. E não somente ela, né? Não foi só com Sara que aconteceu isso, mas também com Rebeca, ao conceber de um só Isaque, o nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Israel. Obrigado. Esaú, perfeito, desculpa. Deus, a história que aconteceu com Abraão e os seus filhos, acontece de novo com Isaque, Rebeca e os seus filhos. Era mais de um filho, mas Deus escolheu um deles para levar a promessa. E quem aqui pode ou quer, pode levantar a mão, quem aqui quer questionar a Deus a respeito dessa escolha?
Quem aqui quer bater um papinho com Deus e falar: Deus, por que você escolheu Isaac e não Ismael? Me explica. Deus, por que você escolheu Esaú ou Jacó e não escolheu Esaú? Me explica, eu quero uma explicação. É isso. Deus sabe por que ele fez isso. Jó foi ousado e sincero ao ponto de conversar com Deus e questionar Deus: mas eu não fiz nada. Por que eu vivo essa vida? Por que eu enfrento esses sofrimentos? Por que eu estou passando por todas essas dificuldades, essas injustiças? Por quê? Ele quer saber. E Deus vai responder para Jó: Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Me diz se você tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que você sabe? Quem estendeu elas sobre o cordel? Sobre que estão fundadas as bases da terra? Ou quem assentou a pedra angular? Vai, Jó, fala para mim se você tem entendimento. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, quem encerrou e fechou o mar com as suas portas? Quando eu lhes pus a nuvem por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse ao mar: até aqui você vem e daqui você não passa? Acaso, desde que começaram os teus dias, desde a ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e dessa ordem fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o bairro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir que se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ou viste essas portas da região tenebrosa? Tem ideia nítida da largura da terra? Me diz se você sabe. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? E Deus começa a perguntar para Jó: Jó, me responde qualquer uma dessas perguntas se você tem entendimento como eu. E sabe qual é a conclusão de Jó no final? Então Jó respondeu ao Senhor e disse, depois de 2 capítulos de argumentação divina: eu sou indigno. O que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes. Porém, eu não prosseguirei. Depois de todos os questionamentos que Jó vinha fazendo para Deus, depois de todas as argumentações dos amigos de Jó: olha, você pecou, alguma coisa você fez. E Jó falou: não, isso é injustiça, eu não fiz nada. Eu sou inocente, por que Deus está me fazendo passar por isso? Deus vai perguntar: o que você pode questionar a respeito das minhas decisões? E a conclusão de Jó, sabe qual é? Eu tampo a minha boca antes de perguntar qualquer um dos desígnios divinos, porque eu sou indigno de questionar as decisões de Deus. Então, qualquer dúvida aqui para esses judeus: por que Deus escolheu Isaac e não Ismael? Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Olha, nós poderíamos traçar aqui inúmeras concepções, poderíamos aqui colocar nossos pensamentos, as nossas ideias. Porque Esaú seria um homem mau no futuro e Deus já sabia disso? Talvez seja. Porque Jacó seria um homem segundo o coração de Deus? Talvez seja. Mas tudo isso são vários talvez e talvez. E eu sei que a escolha de Deus ela é boa. Quando um filho pede alguma coisa e o pai não dá, o filho sempre acha que o pai não quer que ele... meu pai não quer que eu seja feliz. Meu pai quer que eu seja a pessoa mais triste do mundo. Mas só o pai sabe por que fala não. Só o pai sabe por que fala sim.
Porque é o Pai que sabe o que é bom, o que é justo, o que é correto. Então nós não temos aí qualquer direito de questionar Deus a respeito dessas decisões. A soberania de Deus, ela é inquestionável, e Paulo vem apresentar essa questão, principalmente aquela ali. Agora, com a vinda de Cristo, estão sendo manifestos os verdadeiros filhos de Abraão. E é para nós a mesma coisa. Não é pelo batismo que nós somos salvos. O batismo pode, na minha vida, ser simplesmente um ritual. Eu preciso ser, de fato, filho de Deus. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Ou alguma colocação, né? Isso. Perfeito, exatamente. Que é o desafio que Paulo lançava ali para os judeus e que é lançado para nós, né? Aquela questão não era imutável. Para um judeu se tornar um verdadeiro filho de Abraão, ele precisava crer em Jesus. E se nós também, se nos falta alguma coisa para ser um verdadeiro filho de Deus, é possível ainda nós mudarmos esse quadro, entrarmos ali na bolinha azul, né? Maravilha! Bom, espero que a gente tenha podido crescer um pouco mais com essa apresentação do texto de Romanos capítulo 9 e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Pai glorioso e santo, bendito, nós te louvamos, Deus. Para nós é sinal de segurança, ó Deus, poder crer nas suas palavras e poder crer nos seus desígnios. O Senhor, na verdade, não nos deixa inquietos decidindo essas coisas grandiosas. Na verdade, o Senhor nos dá essa segurança, Pai. O Senhor nos deixa tranquilos, porque sabemos que podemos confiar num Deus imparcial, num Deus perfeito, no Deus que não erra nos seus juízos e nas suas escolhas. O Senhor nos deixa tranquilo, Pai, ao saber que não precisamos tomar essas decisões, porque o Senhor já decidiu perfeitamente em algum momento. Que nós possamos, Pai, investir toda a nossa dedicação em amar ao Senhor, em amar as suas escolhas, em amar as suas decisões, em obedecer aquilo que o Senhor nos ensina, ó Deus. Porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus que nos ama, o nosso Deus que nos tem convidado todos os dias para ser verdadeiramente filhos do Senhor. Obrigado, Pai Santo, pelas suas palavras, pela confirmação dos seus planos que são apresentados desde o princípio da criação, ó Deus. Obrigado porque Jesus, a manifestação definitiva da sua graça, da sua glória e da sua misericórdia, nos alcançou e nos convidou, Pai. E é por ele que estamos aqui nessa manhã, ó Deus, para entoar cânticos e louvores, para agradecer o sacrifício do seu Filho, para celebrar o memorial desse ato grandioso que ele realizou pela nossa salvação. Nos ajuda, ó Deus, a entregar a nossa melhor adoração, porque o Senhor é digno, ó Pai. No alto do teu trono, recebe, ó Deus, os nossos cânticos, as nossas orações, as nossas ofertas, a ceia do Senhor, que os nossos corações, ó Pai, sejam entregues de maneira agradável, como um verdadeiro sacrifício vivo ao Senhor, que é o nosso Pai. E através de Cristo Jesus, o nosso Mestre, é que nós oramos a Ti. Amém.